programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora! Um ano de pandemia, de desgoverno e de muitas perdas para a educação. A forma como o governo tem tratado e tem anunciado o retorno presencial é uma forma indevida, porque gera uma ideia falsa de que o Estado está preparado para o retorno. As escolas voltaram primeiro com o corpo administrativo, seus auxiliares de serviço, diretor, vice, auxiliar de secretaria, inclusive em plena onda roxa determinada pelo Estado de Minas Gerais, que não foi seguida aqui em Varginha. A nossa única luta agora seria de conscientização, busca da vacina e buscar um tempo maior até que uma boa parcela da população estivesse vacinada. Além dos sintomas, que eu senti, que são por conta da doença, da contaminação, quando veio o resultado positivo, começou um outro drama, que foi o drama psicológico. Será que eu contaminei alguém? Vamos agora à Assembleia Legislativa de Minas Gerais para acompanhar uma importante discussão a respeito da situação de contaminação de profissionais da educação municipal em Varginha. Uma iniciativa de autoria do deputado professor Cleiton e da deputada estadual Beatriz Cerqueira, ocorrida no último dia 8 de junho. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a situação de contaminação de professores da educação municipal de Varginha pela Covid-19, tendo em vista o retorno das atividades educacionais de forma presencial determinada pela Prefeitura do município. Eu apresentei o requerimento em parceria com o deputado professor Cleiton, eu apresentei a pedido do Sindicato dos Professores do Magistério da Rede Municipal de Varginha, a quem, então, eu cumprimento pelo trabalho, pela luta realizada no município. Eu sei que, nesse caso, o Sindiúti em Varginha, ele apoia, e é um parceiro das lutas feitas no município, mas é fundamental que nós discutamos a situação do que os profissionais e comunidade escolar estão vivendo. Por isso, a nossa iniciativa dessa audiência pública. Eu sou autora de uma denúncia junto ao Ministério Público quando o município decidiu pela reabertura do comércio no momento em que os indicadores sobre a pandemia diziam da necessidade de nós ampliarmos a restrição, e sou autora recentemente de uma ação popular questionando o retorno presencial das atividades da rede municipal de Varginha. Não por eu ser contra as atividades presenciais, mas sim por compreender o que é o ambiente escolar, por compreender que as redes municipais e rede estadual não fizeram adequações à sua infraestrutura e, portanto, os retornos às atividades presenciais têm sido marcados por grande insegurança, seja por parte dos trabalhadores, seja por parte da comunidade escolar. Então, é fundamental que nós possamos preservar a vida. Nós deveríamos todos os gestores, deputados, todo mundo, nós deveríamos estar concentrando a nossa energia na vacinação da população, porque nós só sairemos da situação de pandemia com a vacinação. Nunca nós fizemos da educação à distância, da educação remota, a nossa opção. A nossa opção é o ensino presencial. Só que agora não trata de opção, trata de necessidade. A sociedade sabe disso. E a população varginhense, a comunidade varginhense, demonstrou isso em números que nós vamos colocar aqui, que agora é essa necessidade que nós temos que fazer. Nós temos que ainda preservar a vida, retardar um pouco ainda as aulas presenciais, para que a gente possa voltar com segurança e com respeito à vida. Nós gostaríamos de dizer o seguinte, que é hora de nós reforçarmos, de nós alimentarmos nossas energias, porque nós precisamos fazer a defesa da vida com mais insistência. Quando eu falo nós, é as instituições,
não só no trabalho individual, mas no trabalho coletivo de instituições. A vida precisa ser preservada. No momento em que querem naturalizar a morte, não é possível você aceitar que 500 mil famílias que perderam entes queridos, estamos chegando já a isso, não é possível nós aceitarmos isso como uma coisa natural. Não dá para fazer disso uma atitude natural. Eu não posso negar a importância das aulas presenciais na vida da minha filha, né? Na vida de nenhum aluno, pois isso é imprescindível realmente. Porém, o tempo que nós estamos vivendo não condiz, né, com a situação. Nós precisamos aí da vida em primeiro lugar. Nós precisamos de preservar a vida. Vemos aí que os protocolos de segurança, temos vários, porém, a gente não sabe até que ponto é o suficiente, né? Dentro de uma escola, eu acredito, não é o suficiente. O grupo de alunos é muito grande, o número de famílias muito grande e também os cuidados diferentes, né? Como eu cuido aqui na minha casa? Será que está sendo cuidado os demais, os colegas, as outras crianças que vão estar nessa escola? As escolas voltaram primeiro com o corpo administrativo, né, seus auxiliares de serviço, diretor, vice, auxiliar de secretaria, supervisores. Esses voltaram antes do presencial. Voltaram para atender a comunidade escolar, voltaram para que mais eu não sei, né? Mas, infelizmente, isso aconteceu, inclusive, em plena onda roxa determinada pelo Estado de Minas Gerais, que não foi seguida aqui em Varginha. Como a deputada disse, teve que intervir, né, com ação na Justiça para que isso mudasse os quadros aqui na cidade. Nós tivemos que fazer isso, né, porque, infelizmente, o prefeito não teve a sensibilidade de reconhecer que, naquele momento, as escolas não deveriam estar abertas. E está aberta para receber pais, como eu falei, para entregar material, né? E depois veio essa questão do presencial. Para quem já trabalha desde o início da pandemia em trabalho remoto, onde atende os seus alunos, onde atende a sua comunidade, onde trabalha bastante o dia inteiro, não deixou em momento algum faltar assistência, né? Porque eu falo também como pai de aluno da rede municipal. Eu sei o quanto os trabalhadores da rede municipal trabalharam nesse período de trabalho. Então, não justifica, no meio de uma pandemia, onde Varginha, no quadro de ontem ou vários outros momentos, não tem vaga mais para UTI, os hospitais lotados e muitos pacientes fazendo tratamento em casa. Então, não justifica de maneira alguma as escolas estarem abertas. Como disse a Roseli, a contaminação que pode acontecer é muito maior e muito grave. E aí, tem uma outra coisa também que é importante a gente discutir aqui, que é a questão do presencial que a prefeitura traz. E quem não vai, como o Nelson colocou, nós temos aí em torno de mais de 70% que não está indo às escolas, que não estão recebendo também o kit merenda, sabe? Então parece que tem uma coisa meio casada, não sei, né? Coisa esquisita, né? Porque quem não vai não está recebendo, e aí o aluno vai uma semana e deixa de ir outras e também não está recebendo o kit merenda por parte da escola, né? Por parte da prefeitura. Então eu acho que são essas as considerações, né? E reafirmar mais uma vez o que a Roseli falou. As vidas, elas não se recuperam, né? A questão escolar a gente recupera em outro momento, mas é importante de alertar os pais e as mães que não é o momento da gente levar nossas crianças para as escolas. Não tem uma situação segura ainda para a escola receber, nós não temos vacina para todo mundo, e é importante a gente fazer uma campanha vacina para todos já. Nenhuma escola, por melhor que fosse, estava estruturada para enfrentar uma situação de pandemia como essa da Covid, nesse momento. Mas o que a gente vê é que nessa política
está transferindo para o individual algo que deveria ser uma política pública de preocupação com vidas. Por exemplo, além daquele momento na sala de aula, há que se preocupar com o transporte. Nós temos os alunos que utilizam vans, e a gente sabe que, por mais que se esforcem os profissionais desse ramo, é praticamente impossível pensar em testes, pensar em higienização. Pensamos também nos nossos profissionais professores que utilizam ônibus, utilizam transporte compartilhado, né? Então, a nossa única luta agora seria de conscientização, busca da vacina e buscar um tempo maior até que uma boa parcela da população estivesse vacinada, para que aí sim essas aulas fossem retomadas com tranquilidade e segurança. É preciso a gente observar ao longo dessa pandemia o que veio acontecendo. Todas as abordagens das mídias, elas focavam nos riscos das crianças, nos riscos dos alunos, nos riscos dos adolescentes na escola. Nós não vimos ninguém falar dos riscos dos professores. Isso ficou invisível, mas sabemos que eles existem. E não são pequenos. Quantos colegas já partiram justamente porque isso não foi considerado? Então, por mais que a gente siga todos os protocolos sanitários, a gente sabe que sempre haverá riscos. Crianças não conseguem seguir os protocolos. Crianças não conseguem manter a distância. Por mais que seguremos essas crianças no lugar, a gente não consegue segurá-los o tempo todo e fazer com que eles sigam rigidamente os protocolos estabelecidos. Sabemos também, gente, que a educação se faz na interação, na socialização. Mas como que a gente vai fazer isso de um modo eficaz se a prioridade é seguir o protocolo? Logo na segunda semana do presencial, né, do retorno presencial, eu fui testado positivo para a Covid. Então, eu fui afastado na terça-feira e o resultado ele saiu na sexta. Durante esse período, né, em que eu fiquei aguardando o resultado do exame, além dos sintomas, né, que eu senti que são por conta da doença, né, da contaminação, quando veio o resultado positivo, né, começou um outro drama, que foi o drama psicológico. Será que eu contaminei alguém? Será que, né, em algum momento ali, né, houve o contágio, seja de colega ou de aluno? E aí a gente questiona, né? Era o momento voltar? Porque a gente voltou, porque a gente acata a determinação, né, do órgão público, que é a prefeitura. Mas a gente voltou com medo, a gente voltou indignado, porque não é birrinha. Durante todo esse período, né, de ensino remoto, a gente tem trabalhado muito, a gente nunca deixou de trabalhar. E aí, durante esse período do sistema presencial, né, desse sistema híbrido, o que a gente observa na escola? O aluno, ele não é robô, né? Então, eu já presenciei eles aglomerando para tirar foto, menino que chega, né, na sala de aula, e que eu, infelizmente, tive que falar, você não pode comer aqui, porque são 10 minutos de recreio. Esses 10 minutos, a gente sabe que biologicamente não é adequado, porque ele não come, né, não mastiga direito, e realmente o tempo é muito curto. E aí a gente fica preocupado em seguir protocolo. Eu segui todos os protocolos. Ninguém do meu contato testou positivo para a Covid na época. O único lugar diferente que eu fui nessas 2 primeiras semanas foi a escola. Então, a gente questiona, né? Pode não ter sido na escola, mas pode ter sido também.
A forma como o governo tem tratado e tem anunciado o retorno presencial é uma forma indevida, porque gera uma ideia falsa de que o Estado está preparado para o retorno. Não tem 10 dias, o governo do Estado afirmou para os desembargadores do Tribunal de Justiça que das mais de 1.600 escolas localizadas em municípios que estariam na onda amarela, pouco mais de 300 estariam em condições do retorno presencial. Então, o que nós temos observado é que o governo Romeu Zema tem feito da educação e dos seus profissionais um lugar da disputa ideológica, do negacionismo, e um lugar do massacre da categoria. Não é? Questões importantes como nomeação de concurso, pagamento de férias-prêmio, os reajustes do piso salarial, um processo de respeito durante todo o trabalho feito pelos profissionais na pandemia, auxílio para que esses profissionais tivessem condições de custear o seu trabalho, o pagamento em dia. Não é? O governo do Estado deixou de investir nos últimos 2 anos mais de 5 bilhões de reais em educação. Prova está aí do primeiro relatório do Tribunal de Contas do Estado, né, onde o governo de Minas investiu 19% dos 25%. Então, o recurso tem, ele pega o dinheiro para fazer outras coisas em detrimento do pagamento dos profissionais da educação. E os profissionais da educação ainda têm que ouvir o governador dizer que ele não paga, primeiro, os profissionais da educação, porque os profissionais não estariam na linha de frente no enfrentamento à pandemia. Isso não é fala de um governador, não é? Essa é uma fala desrespeitosa com todos os profissionais da educação. Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, aqui no Outras Palavras, repercutindo um assunto que ganhou manchete nos jornais aqui no estado de Minas Gerais, de que o governador Romeu Zema não cumpre os 25% de investimentos na educação. Bom, a gente já denuncia isso há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo, várias denúncias ao Ministério Público, várias denúncias à imprensa, várias denúncias dizendo que Minas Gerais não investe os 25%, e é um fato. E é importante que os órgãos de fiscalização do Poder Executivo atuem nesse sentido. O governador, os governos que não investem, que negam os recursos destinados à educação, no caso aqui de Minas Gerais, precisa se explicar, precisa responder por isso. Nós estamos enfrentando agora nos últimos 2 meses o projeto Mãos Dadas, que entrega para as prefeituras, e nós estamos fazendo muita luta por isso, e temos conseguido reverter essa situação em muitas regiões. O Estado entrega ensino fundamental para as prefeituras, com promessas, com informações, informações que não correspondem à realidade dos fatos, não investe os 25% em educação e, ao mesmo tempo, lança o projeto Somar, que entrega para a iniciativa privada a gestão da escola e, inclusive, calcula o custo aluno a maior para a gestão da iniciativa privada, em comparação com o custo aluno das outras escolas geridas pelo Estado. Então, é um grande ataque, um grande desmonte o que está acontecendo em Minas Gerais, de várias frentes, mas o Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação em todas as regiões do Estado, tem feito uma luta muito bonita nos municípios, pequenos, médios, grandes, para defender as escolas e não permitir o processo de municipalização que necessita de lei no município e necessita da anuência da concordância da prefeitura. Na contramão da inclusão do povo no orçamento público por meio de políticas capazes de efetivar direitos e de proteger a população dos efeitos devastadores das crises sanitária, econômica e social que assolam o Brasil,
A iniciativa privada se prepara para a cartada final na disputa pelos recursos do Estado brasileiro, apostando as fichas na aprovação da reforma administrativa. A proposta de emenda constitucional número 32, em tramitação na Câmara dos Deputados. De um lado dessa disputa estão os mesmos que patrocinaram as fases anteriores desse jogo de poder: a deposição da presidenta Dilma, a prisão política do ex-presidente Lula, o congelamento dos investimentos públicos por 20 anos, a privatização da Petrobras, a aprovação da lei das terceirizações, o desmonte da CLT e a destruição do direito à aposentadoria. É uma elite que, em nome do lucro, apoiou sucessivos ataques aos direitos, comprometendo deliberadamente o futuro da juventude e assistência aos trabalhadores na velhice. Do outro lado da trincheira estamos nós, o povo brasileiro, os servidores municipais, estaduais e federais, os trabalhadores da educação e da seguridade social, os profissionais do setor público e segmentos da sociedade prejudicados diretamente pelas mudanças previstas na PEC 32, que acaba com concursos, extingue a estabilidade dos servidores e reduz os salários do setor. Longe de combater privilégios, a reforma administrativa entrega os serviços públicos à exploração de empresas privadas, transformando direitos em mercadorias, cujo acesso se limitará a quem puder pagar. Para evitar o desmonte do Estado, salvar os serviços públicos e defender os direitos do povo brasileiro contra a sanha odiosa das elites do atraso que se apoderaram do Brasil, as 5 entidades nacionais cotistas representativas dos servidores das 3 esferas do governo, da educação e da seguridade se irmanam oficialmente contra a reforma administrativa. As mudanças feitas pelo relator da PEC 32 na CCJ, infelizmente, não podem ser consideradas vitória significativa, pois eram bodes colocados na sala. Retirada do Poder Executivo extinguir órgãos públicos, retirada da proibição de os cargos típicos poderem exercer outras atividades e a retirada do princípio da subsidiariedade. Não são vitórias, porque mantém-se o poder do presidente colocar cargos em extinção e continua a autorização para o gestor público entregar órgãos e equipamentos a entidades privadas. Afirmamos que esses pontos já foram inseridos no texto original, prevendo a retirada durante a tramitação para que os defensores da PEC, mais uma vez, manipulem a opinião pública com falso argumento de que houve negociação, houve diálogo. Mas a PEC 32 continua com a mesma perspectiva de desresponsabilização social total do Estado brasileiro, ou seja, o desmonte total dos serviços públicos no Brasil. Juntas, Confetan, FENASEP, CONDICEF, CNTE e CNTSS consolidam uma ampla aliança nacional. Primeiro para derrotar a PEC 32, mas também para resistir com firmeza a todos os ataques ao estado de bem-estar social e aos direitos assegurados ao povo brasileiro na Constituição de 1988, principais alvos da reforma administrativa do ministro banqueiro Paulo Guedes. Com paciência, acolhimento e capacidade de persuasão, debateremos os rumos do Brasil com a população em audiências públicas nas câmaras e assembleias, nas ações conjuntas em cada município, região e capitais, para garantir capilaridade nacional ao processo de conscientização da população trabalhadora sobre a urgência de uma forte reação social capaz de barrar a reforma administrativa. A Confetan, a FENASEP, a CONDICEF, a CNTE e a CNTSS celebram a unidade permanente das entidades nacionais cotistas em torno da defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da universalização dos serviços públicos de qualidade, da vacina para todos, do auxílio emergencial de R$ 600 e da testagem em massa. Avante, companheiros e companheiras! Nossa unidade é o único caminho para a vitória contra a morte e o arbítrio. Vamos juntos derrotar a reforma administrativa. Saiba aqui porque a PEC 32 de 2020 da reforma administrativa do governo federal é prejudicial a trabalhadores e trabalhadoras. Essa reforma busca combater privilégios, corrupção e clientelismos? Será mesmo? Fique sabendo.
Os mesmos criadores de a reforma da Previdência vai economizar dinheiro e a reforma trabalhista vai gerar empregos, temos um novo mito. A reforma administrativa vai combater privilégios. Ano passado, Bolsonaro entregou ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição para a reforma administrativa. O objetivo, segundo o governo, é modernizar o Estado e combater privilégios. Mas, tem um pequeno detalhe. Os mais privilegiados, que ganham super salários, ficaram de fora. Eles estão principalmente no Legislativo e no Judiciário, e essas categorias não entram nas mudanças. Quem também não entra são os militares. Novidade, né? Em 2019, foram gastos 26 bilhões de reais com os militares. A reforma administrativa tem base no discurso de que funcionários públicos são privilegiados e preguiçosos e esconde, por exemplo, que o salário inicial de um juiz federal é 35% maior que o salário final de um professor universitário. E é justamente quem está na ponta, o professor, o profissional do SUS, da segurança pública, quem mais vai sofrer com ela. Não é bem combater privilégios que essa reforma busca. A PEC serve, no fim das contas, para piorar os serviços prestados à população e abrir espaço para corrupção e clientelismo. Isso porque a reforma reduz os concursos públicos, facilita demissões por motivações políticas e dá superpoderes ao presidente para acabar com órgãos e carreiras. Por isso, não podemos cair no discurso fácil do combate a privilégios inexistentes. A reforma administrativa de Bolsonaro, na realidade, enfraquece o Estado brasileiro, penalizando toda a sociedade, principalmente os mais pobres. Esclarecendo sua dúvida com o Departamento Jurídico. Quais são os seus direitos protegidos pela lei? A Lei Geral de Proteção de Dados prevê a proteção integral do seu direito à liberdade, privacidade, segurança, consentimento expresso, acesso às suas informações para correção de dados e pronto atendimento caso você queira excluir seus dados, dentre outros. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, SINDIUT-MG, seguindo a recomendação de isolamento social da Organização Mundial de Saúde, OMS, e legislação referente à pandemia de Covid-19, informa que a sede central, localizada na Rua Ipiranga, número 80, bairro Floresta, em Belo Horizonte, permanece fechada. Informamos ainda que os trabalhadores e trabalhadoras da sede do SINDIUT-MG continuarão em trabalho remoto, com atendimento telefônico através dos seguintes números. Plantão Jurídico. Telefone de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. 31 99683 2861. Um outro telefone de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. 31 99942 7319. Sem atendimento por WhatsApp. Secretaria. Telefone 31 99872 4484. De segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas e das 15 às 18 horas. Ainda um outro telefone de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 18, 31 99853 8094. Filiação. De segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. 31 99542 1374. Estamos trabalhando para manter o suporte necessário aos trabalhadores e trabalhadoras em educação da Rede Estadual de Ensino. Até o próximo programa.